Está começando mais um programa Visão Empreendedora aqui no canal PG Web. Obrigado a você que nos acompanha nessa tarde de quinta-feira. Vamos falar sobre empreendedorismo e hoje especialmente sobre microcrédito. E para falar sobre esse assunto, a gente vai hoje bater um papo com Luiz Felipe Minks, diretor comercial da Crescerto, essa agência de microcrédito que é um grande orgulho para a Concórdia, com mais de 20 anos de atuação. Hoje, o Luiz Felipe está aqui conosco para bater um papo. Luiz, obrigado mais uma vez pela presença com a gente aqui. Boa tarde, Paulo. Muito obrigado também pelo convite. É sempre um prazer estar aqui para conversar um pouco, sobre a Crescerto e sobre microcrédito. Deixa eu começar então sobre o novo espaço da Crescerto, Luiz? Tem uma expectativa muito grande para que esse novo espaço fosse inaugurado e agora a agência já está num novo espaço em Concórdia. Isso mesmo. Nós ainda não fizemos uma inauguração oficial, pretendemos agora no mês de novembro, mas estamos ali agora na rua Leonel Moser, 177, um espaço bastante amplo, mais de 600 metros quadrados de construção, 3 andares, então foi um investimento aí da Crescerto que vem crescendo ao longo do tempo, como você falou, mais de 20 anos, hoje 21 anos já, então mais ainda no centro da cidade, melhor para atender o nosso cliente ali, Então bem pertinho ali da praça, ali, bem fácil de localizar. Bom, é sempre bom a gente falar um pouquinho sobre a proporção que tem a Crescerto, que é aqui de Concórdia, é genuinamente concordense, mas que hoje tem uma atuação em nível de sul do país. Nos conte um pouquinho sobre as unidades da Crescerto espalhadas por outros estados também. Isso. A Crescerto, ela nasceu, então, 21 anos atrás, quase 22, em abril ali, vamos fazer já 22 anos de atuação. Hoje, a Crescerto, atualmente, nós estamos com 11.200 clientes ativos, Isso a gente sempre costuma dizer que são os ativos, os que já passaram, não são mais considerados clientes ativos. Estamos nos 3 estados do sul do Brasil. A Crescerto, uns 4, 5, 6 anos para cá, começou um processo de expansão muito grande, a própria razão da Crescerto, o nome dela é Crescerto, Agência de Microcrédito do Alto Uruguai Catarinense. Atrás foi criada para atender o Alto Uruguai. E hoje nós estamos aí Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, estamos até na Serra Gaúcha, na Serra Catarinense. Esse ano chegamos em Lages, Coreia Pinto, no Paraná também Palmas, São Francisco Beltrão, Pato Branco, além de toda a nossa região aqui, além da região da Malc, também a região ali de Chapecó, então Joaçaba. Então, a gente hoje, assim, estamos bem localizados, assim, em todo esse corredor aqui do sul do Brasil, Nós comentamos na outra entrevista, Luiz Felipe, sobre o grande número de microempreendedores individuais de Concórdia, E eu gosto de tratar desse assunto porque demonstra o crescimento da cidade, que as pessoas estão em busca de novas oportunidades, de novos negócios. E nesse aspecto, especialmente, a Crescerto entra como um ator muito importante nesse processo de dar a oportunidade para esses pequenos empreendedores. A gente sabe que sempre quando surge uma dificuldade econômica, um momento um pouco mais complicado na economia, leva as pessoas a empreender por necessidade, A criar uma atividade, desenvolver uma atividade, um empreendedorismo por necessidade. Às vezes nem tanto um empreendedorismo porque a pessoa enxergou um potencial. Mas ela tem uma habilidade, então ela faz aquilo ali, para começar a desenvolver uma renda extra. E acontece que muitas vezes aquele negócio ali dá certo. E ao invés da renda extra, acaba se tornando a renda principal da família, Nós tivemos inúmeros casos que a gente conhece, que através de um recurso da Crescerto, a pessoa começou lá atrás da sua casa, na garagem, no quintal, enfim, e depois, hoje já tem empregado, já tem uma empresa consolidada, Então nós vimos ali na pandemia muitos microempreendedores sendo criados, surgir, aumentar muito o número de microempreendedores, Hoje tem a facilidade no Brasil, de uns anos para cá, foi criado de você ser o MEI, Então certo. Isso desburocratizou muito, você abriu o seu CNPJ, E aí, assim, aumentou bastante, mesmo na nossa cidade, que sempre foi uma cidade boa na questão de empregos, Certo. A formalidade aqui sempre foi muito boa. E a gente viu muito empreendedorismo crescer aqui, em Concórdia, na nossa região e tal, E a gente tem o orgulho, Paulo, de que esse cliente, quando ele precisa desse primeiro recurso,
é a Crescerto que estende a mão para ele, né? É uma referência para esse cliente, né? Exatamente, porque a gente fala o seguinte, vamos pensar lá atrás, a Crescerto foi criada, os tipos de microcrédito foram criadas com a intenção de atender o público desbancarizado. Hoje a gente sabe que praticamente todo mundo tem conta em banco, mas você ter acesso ao crédito ainda é bastante complicado, né? Por falta de garantias, ou como eu falei, tu abriu uma empresa meio que na informalidade ainda. Então, o que você vai oferecer como garantia de que aquela empresa consegue pagar, aquela empresa consegue ser rentável, né? Então, esse é o público que a Crescerto abrange, né? Que é o pequeno, microempreendedor, às vezes aquele que ainda é um autônomo, né? Então, a gente tem bastante orgulho de atender um nicho de mercado que muitas vezes é desassistido pelo sistema financeiro tradicional, né? Neste contexto, tem o programa Juros Zero que potencializa esse processo. Isso. Nós somos, né, operadores tanto do PNMPO, que é o Programa Nacional do Microcrédito Produtivo Orientado, então a gente capta recurso com BNDES, BADESC, BRDE, e para fomentar esses pequenos negócios, né? E nós temos, então, aqui em Santa Catarina, um programa bastante interessante, que é um programa que deu super certo, né? E vem aí ao longo de vários anos, vários governos, o programa vem se mantendo, que é o programa Juros Zero, onde o microempreendedor consegue ter acesso aos R$5.000, né? 10 mil, na verdade, mas em 2 parcelas de 5, ele pega em 2 vezes, e ele devolve isso sem juro nenhum, né? Então, às vezes algumas pessoas desconfiam, mas é impossível ser sem juro. Tem que ter alguma taxa, tem que ter algo ali embutido. Não. 5 mil divide em 7 vezes, não tem juro nenhum. Mas o que a Crescerto ganha com isso? O governo do estado subsidia o juro para esse microempreendedor, né? Então, assim, Santa Catarina foi referência nisso. Hoje o Rio Grande do Sul já começou com alguma coisa, São Paulo já começou com alguma coisa, mas em Santa Catarina foi onde o programa realmente deu certo, né? E em Concórdia, não só Concórdia, mas aqui na nossa região mesmo, a Crescerto é a instituição que mais opera o programa Juros Zero. Não tem nenhuma outra instituição em Concórdia, nenhuma cooperativa, nenhuma outra instituição que tem tantas operações do programa Juros Zero como a Crescerto. Bom, o Luiz Felipe Minks batendo um papo com a gente hoje aqui no programa Visão Empreendedora sobre microcrédito, sobre empreendedorismo, sobre esse trabalho de excelência que faz a Crescerto em todo o Alto Uruguai e também em outras regiões. Bom, daqui a pouquinho vamos saber como é que foi o ano de 2022. Estamos chegando ao final de um ano desafiador, um ano pós-pandemia, um ano de retomada, e a gente vai saber em seguida como foi ou como está sendo este ano para a Crescerto. Breve intervalo e a gente volta em seguida ao vivo no programa Visão Empreendedora. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio a SIC. Nós estamos de volta com o Luiz Felipe Minks, ele que é diretor comercial da Crescerto, aqui hoje batendo um papo com a gente. Luiz, existe algum pré-requisito para o cidadão que está nos acompanhando agora obter um empréstimo para começar o seu negócio com a Crescerto? Como é que funciona isso? Não, Paulo, assim, a gente costuma até dizer, né, que se a pessoa começou a atividade ontem, ou começou hoje de manhã e chegou lá e quer pegar um recurso e tal, a gente não tem, você tem que ter tanto tempo com a tua empresa formalizada, ou mesmo que não tenha empresa, eu quero começar aqui, tenho um pouco de experiência, quero comprar umas máquinas, vou começar meu próprio negócio. Então não tem isso, né? A gente sempre diz que, assim, atendemos o público mais abrangente possível, né? Normalmente, a característica desse público é quem já tem um know-how em uma atividade e que quer trabalhar por conta, quer ter o seu negócio, né? Quer começar a sua atividade. Às vezes a pessoa já tem um negócio, né? Ou ela, então, ela tem uma experiência, que a gente vê muito, por exemplo, um caso, o cliente, ele trabalhava como pedreiro de uma empresa, ele adquiriu certa experiência, certa bagagem, ele agora resolve que ele vai trabalhar por conta. Então, ele precisa de um valor para um capital de giro, para comprar a ferramenta e tal, né? E já vem com a experiência, já sabe fazer aquilo, né, e tal.
Então, tem esse cliente também. Tem aqueles que eles vão realmente que enxergar um potencial, né, num negócio. Nós atendemos cidades aqui bem pequenas da região, né? Então, cidades de 2.000, 3.000 habitantes e tal, que às vezes a pessoa enxerga um potencial de negócio, né? Então, às vezes nem tem experiência naquilo lá, mas ela enxerga ali um potencial de negócio, né, que vale a pena investir, né? O teto é R$40 mil, é isso? Isso, nós atendemos o valor até R$40 mil. Como é que funciona a questão de empréstimo, burocracia? Como é que funciona esse processo todo? É um processo ágil? A pessoa vai até a Crescerto e obtém esse empréstimo com facilidade? Ou existe, assim, digamos, um processo burocrático que tem uma certa demanda de tempo para isso? Olha, hoje, assim, eu digo que a Crescerto avançou demais, né? Então, por exemplo, nós não exigimos que o cliente tenha uma conta com nós, nada disso, né? Hoje o cliente, nós temos a opção que se ele quiser ser atendido direto no local, direto na propriedade dele, não precisa nem sair de casa, vai um agente de crédito lá, porque a gente pensa o seguinte, um empresário às vezes que é ele, ou às vezes mais um funcionário, fica difícil ele sair do empreendimento dele, então nós vamos até ele. Hoje nós temos a possibilidade do cliente entrar no nosso site, né, o crescerto.org.br, e ele mesmo envia toda a documentação por ali, então ele pode fazer lá na casa dele e tal, lá no computador, envia toda a documentação por ali, né, e só analisa os documentos, depois vem a resposta para ele. Então, assim, se tornou muito mais ágil, né, uma agilidade, né. Hoje já estamos entrando aí também na questão dos nossos clientes já, né, que já fazem parte da nossa carteira, deles terem limites pré-aprovados, que fique ali à disposição para eles e tal, né? Então, a gente sempre procurou isso, e acredito que esse ano avançamos bastante nisso, na questão da tecnologia, né? Para atender com rapidez o cliente, né? Porque a gente sabe que o mercado exige rapidez e o cliente lá, às vezes, uma oportunidade que ele tem hoje não pode aguardar semana que vem, né? É um trabalho revestido de um cunho social, né? Porque muitas pessoas acabam tendo essa oportunidade, quem sabe, de ter o seu negócio, né? Vislumbram ter um negócio, talvez não teriam a possibilidade de ter esse negócio não fosse esse pontapé inicial que a Crescerto disponibiliza, né? É importante falar essa parte do cunho social, porque a Crescerto, ela não tem um dono, né, Paulo? Então você não vai ter um dono na Crescerto. A Crescerto, ela é uma organização do sociedade civil de interesse público. Então, quem participa da Crescerto, quem são os donos da Crescerto? Sociedade. Então, o conselho da Crescerto é feito por representantes de instituições da sociedade. Né? Cada 3 anos tem eleição, tem mudança e tal. Então, todo o lucro, digamos assim, que a Crescerto tem das operações financeiras, ela não é distribuída para donos, acionistas, nada disso. Ele é reinvestido na própria instituição. Estou conseguindo atender mais clientes, abrangendo para mais áreas e tal, né? Então, a Crescerto tem muito isso impregnado, né? Que é a questão do cunho social, né? Então, nós temos várias, por exemplo, limitações. A Crescerto, ela tem um limite de taxa de juros que ela pode emprestar. Isso é definido pelo BNDES. Então, você vai ver que às vezes a Crescerto não vai emprestar a taxa de juros que às vezes é cheque especial, cartão de crédito e tal. São taxas bem menores, porque elas são definidas, estipuladas, que tu não pode ultrapassar aquele teto, né? Não tem, por exemplo, IOF, que é Imposto sobre Operação Financeira, que qualquer operação que você fizer no mercado hoje, você vai ter que pagar o imposto para o governo. A Crescerto é isenta disso, então automaticamente se torna mais barato para o cliente, né? Então, realmente, a gente procura que o cliente fazer algo justo para o cliente, que ele venha lá, que ele cresça, que ele consiga investir no negócio dele, na propriedade dele, né? E o retorno que vem para a Crescerto, que a gente consiga atender outros clientes, né? Nesses mais de 20 anos de atividade, certamente foram muitos os cases, né, de pessoas que conseguiram ter esse início nas suas atividades justamente por conta desse empréstimo, né? Desse suporte que a Crescerto ofereceu. Isso, assim, se hoje entrarem no nosso site lá, no crescerto.org.br, nós temos lá histórias de sucesso, que a gente chama. Então nós temos, por exemplo, o caso do empreendedor aqui de Concórdia, tem lá o nome dele, a empresa dele, tudo, né? Mas eu não vou citar aqui. Hoje ele tem uma empresa grande em Concórdia, bem conhecida, e a história dele, ele começou com R$1.000 emprestado da Crescerto.
Ele ia para uma determinada cidade comprar estopa para revender. E ele fez até um último crédito um tempo atrás, aquele certo, um prédio que ele estava construindo e tal assim. Mas tem vários funcionários, atende região, já nem é mais Concórdia e tal. Então nós temos assim, em Erechim tem uma loja também de imóveis que hoje virou até uma mini rede, né, tem em várias cidades. Primeira loja deles para abrir com o recurso da Crescerto, né? Então nós temos uma história de um cliente até que ele ganhou um prêmio agora esse ano, né, como cliente assim, realmente que representa o microcrédito no sul do Brasil, né? É um cliente de Erechim, onde ele abriu uma metalúrgica, né, no porão da sua casa, na garagem da sua casa. Ele já trabalhava com isso e fora do horário ele abriu ali, né, reutilizava portões, portas velhas e tal, com o intuito de pagar o estudo da sua filha, algumas coisas assim, né? E hoje ele virou realmente um destaque, né? Vai ser premiado agora no final do mês em Florianópolis e tal, por ser um case de sucesso, né? Então nós temos inúmeras histórias de Concórdia, de outras regiões, né? De cliente que às vezes vem lá na Crescerto e convida nós para ir lá, para ver como é que está o negócio dele, como é que está a propriedade dele, né? Então isso também se torna gratificante, né? Para nós, para o vendedor lá, o agente de crédito, que a gente diz, né? Que atendeu o cliente, que foi lá, que acaba se tornando até uma amizade, né? Até uma parceria, né? Sem dúvida. Estamos com o Luiz Felipe Minks, diretor comercial da Crescerto, aqui nos estúdios hoje para falar sobre microcrédito, para falar sobre a Crescerto, que agora está em suas novas instalações em Concórdia. Um breve intervalo e em seguida a parte final do programa de hoje. Fique ligado. Programa Visão Empreendedora no canal PG Web. Apoio ASIC. Já estamos voltando com o nosso programa Visão Empreendedora com o Luiz Felipe Minks, da Crescerto. Luiz Felipe, como é que foi o ano de 2022 para a Crescerto e quais são as projeções para 2023? E já estamos chegando em mais um ano, né, que promete também ser desafiador como foi 2022. O ano, na verdade, acho que não tem nenhum ano que não é desafiador, né? Sempre é um desafio diferente e tal. É claro que esse ano ele tinha toda uma expectativa, a questão ali de pandemia. Pós-pandemia, retomada. Não estava nem bem no pós ainda, né? A gente não sabia como ia ser realmente, mas ele foi excelente para Crescerto, né? Mais uma vez vai ser, assim, o nosso melhor ano, questão de resultado, questão de clientes atendidos, questão de números, foi um ano, assim, excelente. Nós nem terminamos o ano assim, mas já temos os melhores números, né, e tal. Então, a gente tem sempre uma taxa de crescimento que a gente considera bem acima do mercado, a gente consegue crescer 20%, 30%, né? Então, se a gente for comparar com uma economia que sofre para crescer 2%, 3%, né? Então, realmente a gente está bem avançado assim, né? E ano que vem a gente continua, né, Paulo, nesse processo de expansão em outras unidades, em outros municípios de Santa Catarina e Rio Grande e Paraná, né? A Crescerto, por enquanto, esse é o foco, porque a gente vê que tem bastante campo, bastante área para ser atendida aqui, né? Então, antes de querer expandir para novos horizontes ainda, a gente quer ampliar mais ainda aqui no Sul, né? Nós falamos sobre a pandemia, né, que trouxe aprendizados, né, para todos nós, em todos os setores. Não é diferente para o microcrédito, né? A pandemia potencializou, por exemplo, a figura do home office, que sempre existiu, mas me parece que essa figura se tornou mais latente ainda, né, com o advento da pandemia. Isso influenciou também nos negócios da Crescerto? Nós temos o home office na Crescerto desde 2017, né? A gente já trabalhava, só que tinha sempre aquele preconceito, né? Mas aonde que é o escritório de vocês? Onde que é a agência de vocês? Não, nós ainda não temos e tal, mas a pessoa ficava com aquele preconceito. E isso hoje facilitou muito. Né? Não, nós não temos agência, mas eu trabalho home office, né? Eu venho, tá tendo e tal e tal.
Então isso melhorou muito, a gente conseguiu ampliar as áreas de atendimento, os locais de atendimento, né? Porque você consegue colocar representantes lá, né? E sem ter exatamente toda uma estrutura de um escritório, de uma agência e tal, né? Então isso aí também ajudou bastante, né? E fez com que a gente se mexesse também, né? Nós e todas as outras empresas, na questão tecnológica, né? A pandemia realmente mostrou que quem não estava inserido no novo modelo, que é a tecnologia, né? Fica fora do mercado. Na outra ponta do cliente, muitos clientes que atuam no home office também se propuseram a abrir seus negócios. Isso também foi um fenômeno que foi potencializado na pandemia, ou não? Ele aumentou porque vários clientes começaram a perceber que hoje você não precisa de um ponto físico, às vezes, para você vender, para você oferecer o teu produto e tal. Você abre uma conta no Instagram, você começa a divulgar teu produto e você atrasa um computador ali, você consegue fazer uma gestão do negócio. E o teu negócio é mais lucrativo do que você ter uma sala, ter funcionários, pagar todos aqueles encargos lá e tal, né? Então, muitos clientes mesmo mudaram a visão de negócio deles, né? E é o que acontece quando tem uma crise, quando tem uma dificuldade, né? Bom, para 2023, novas agências aqui na região oeste ou em outras regiões que se projeta para o ano que vem em termos de novas unidades? Nós aqui no oeste, a gente praticamente está, né, bem posicionado. A Crescerto hoje olha até um pouco mais para a questão do extremo oeste, né? Que a gente tem em Chapecó, tem em Xanxerê, então de avançar um pouco mais para o extremo oeste de Santa Catarina. Continuar avançando ali no sudoeste do Paraná, né? Que nós temos também ali. E no Rio Grande do Sul, nós já temos ali Erechim, Passo Fundo, em Vacaria, Caxias, dando continuidade ali nesse corredor ali. Muito bem, obrigado por participar com a gente aqui do programa de hoje. Ficamos muito gratos, é sempre uma honra falar sobre a Crescerto, sobre o trabalho, né? E sobre a concretização de tantos sonhos que foram proporcionados justamente por esse pontapé inicial que a Crescerto proporcionou para tantas pessoas. Muito obrigado pela presença aqui nos estúdios. Eu que agradeço também, né, Paulo, em nome da Crescerto, né, a oportunidade de nós poder estarmos aqui falando e explicando um pouco, né, do que é a Crescerto, que muitas vezes as pessoas às vezes nem sabem. É um banco, é uma cooperativa, o que é a Crescerto, né? Então foi um prazer mais uma vez. Ok, obrigado ao Luiz Felipe Minks, mais uma vez nosso convidado aqui para falar sobre microcrédito, para falar sobre a Crescerto. Uma excelente quinta-feira, até a próxima semana.